Olá, eu sou Darwin Valente, estou aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Itapetí FM para a apresentação de mais uma edição do nosso DVCast, seu programa de entrevista, debate, comentário e muita informação. O nosso programa pode ser acessado por meio do canal da Rádio Itapetí, dos estúdios RTV no YouTube e também no Facebook e Instagram do DVCast. Estão conosco nessa apresentação a revista A, agora circulando em formato digital. Estão conosco também as meninas da Vanguarda News, Sabrina Paca, Silvia Quimelo e Maria Salas, e também o jornal Gazeta de Guararema. E o meu convidado de hoje dispensa apresentações. Afinal, o que mais é preciso dizer de alguém que já exerceu 2 mandatos de deputado federal na Câmara dos Deputados em Brasília, foi deputado estadual na Assembleia Legislativa por 2 mandatos e em Mogi das Cruzes foi prefeito por 2 vezes, vice-prefeito, vereador, presidente da Associação Comercial e secretário municipal de Indústria e Comércio. Com toda essa bagagem na política, não foi difícil para ele ser aprovado pelos deputados estaduais paulistas para exercer o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nomeado em 25 de setembro de 2023 pelo governador Tarcísio de Freitas, ele tomou posse no dia 9 de outubro naquele colegiado em substituição ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Um apaixonado por Mogi das Cruzes, o meu convidado de hoje adotou a palavra mogianidade como sinônimo de quem gosta, fez ou faz algo em favor da preservação, do crescimento e do desenvolvimento dessa cidade. Por tudo isso, é com muito prazer que eu recebo nesta edição do DVCast o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Marco Bertaioli, a quem eu tenho a grande satisfação de cumprimentar. Prazer ter o senhor conosco. Olha, Darwin, feliz e o prazer é todo meu. Eu fico extremamente lisonjeado de estar aqui no DVCast, na Rádio Itapetí FM, nos estúdios da RTV, junto com você. Primeiro, pela admiração, pelo carinho e pelo respeito que eu tenho por toda a sua carreira dedicada ao jornalismo de Mogi das Cruzes. E segundo, que a oportunidade de conversarmos sempre é muito enriquecedora. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade e cumprimentar a todos que estejam aí ao vivo acompanhando esta entrevista e aqueles que venham a assistir depois através das redes sociais. Pois é, a nossa entrevista acontece exatamente 16 meses após o senhor ter tomado posse no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Acho que é um tempo mais do que suficiente para o senhor dizer para nós e para os mogianos e para todo mundo que está nos acompanhando se realmente valeu a pena ter trocado o cargo de deputado pelo de conselheiro do Tribunal de Contas. Olha, eu não colocaria na questão de valer a pena, porque são 2 funções muito diferentes. Cada uma delas com a sua importância e com a sua possibilidade de realizações. Eu, como deputado federal, fui muito feliz, foram 2 mandatos, onde eu me dediquei muito a, principalmente, ajudar as micro e pequenas empresas do nosso estado e do nosso país. E agora, no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as minhas missões são outras, mas a resultante das 2 atividades são exatamente as mesmas. São caminhos diferentes, mas o resultado que se busca é exatamente o mesmo. E é isto que me move, Darwin. É o resultado de ter políticas públicas cada vez melhores, mais bem geridas, para que a gente possa ter, para o usuário da política pública, que é a população do nosso estado, serviços de saúde, serviços de educação, serviços de segurança pública melhores. E a minha efetividade
enquanto conselheiro do Tribunal de Contas, ela é maior no sentido de fazer com que essas políticas sejam bem aplicadas. Se você me permite, eu gostaria de dar um exemplo prático, Claro. para que as pessoas possam entender de uma forma mais didática. Eu tive a oportunidade agora, recentemente, no final do ano, de ser indicado pelos meus pares dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para ser, no ano de 2025, já no meu segundo ano como conselheiro, o relator das contas do governador do Estado de São Paulo. Portanto, durante o ano de 25, o conselheiro do Tribunal de Contas que irá acompanhar a execução orçamentária do governo do Estado de São Paulo serei eu. Entre as prerrogativas que o conselheiro relator do Tribunal de Contas das contas do governador tem, é escolher 4, 5, 6 atividades, além da execução orçamentária, para serem de uma forma ordenada, acompanhadas na sua execução. Então, eu tenho a discricionariedade de escolher 5 ações que o Tribunal de Contas considere importantes para serem acompanhadas milimetricamente ao longo do ano. Grandes obras, grandes... Qualquer assunto. Concessões. Qualquer assunto. E o primeiro assunto que nós vamos nos debruçar a partir de agora, de janeiro, vou anunciar aqui em primeira mão, ninguém sabe, nem o próprio governador ainda sabe disso, será o sistema de oncologia do Estado de São Paulo. Então, este ano, eu estarei debruçado sobre todo o sistema hospitalar, tratamento, consultas, exames, cirurgias e pós-cirurgias, quimioterapia, radioterapia ou armoterapia, que eles chamam de harmonoterapia. Acho que está correto o nome. E isso faz com que a gente possa aprovar cada vez mais um sistema que vai oferecer qualidade de vida às pessoas. Só quem tem um momento de dor e de febre sabe o que isso significa. Ter a oportunidade de conhecer o sistema de tratamento de oncologia do Estado de São Paulo, que é um dos maiores da América Latina, e poder colaborar para que esse sistema seja aperfeiçoado, é um desafio e algo que me move, que me engrandece. Porque qual é o resultado disso? Ajudar as pessoas. Então, a política pública é a arte de quem gere o público. Agora, o senhor vai poder interferir nesse processo? Claro, mas o Tribunal de Contas... Em termos de direcionar isso para um lado ou para o outro? Mas é claro, o relatório do Tribunal de Contas... Então, Mogi pode se considerar beneficiada já? Não posso dizer que Mogi considerará-se beneficiada, porque o direcionamento não é pela localidade. O direcionamento é no sentido da melhora do serviço. Então, nós teremos técnicos robustos, competentes, que estarão ao meu lado, analisando e fiscalizando todo o serviço de oncologia do Estado de São Paulo e relatando apontamentos que possam servir da melhora, do aperfeiçoamento, da excelência do serviço. Quer dizer, esse serviço, de uma forma geral, ele já existe. Perfeito. O que o governo está fazendo é alguma ampliação do serviço? Sempre. Ou alguma outra medida em relação a isso? Exatamente. Então, o que nós temos? Nós temos o orçamento do sistema de oncologia, dentro da verba SUS. Nós temos os serviços que são prestados, ora diretamente pelo Estado, como é o caso, por exemplo, do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ora indiretamente através de organizações sociais, como aqui em Mogi das Cruzes acontece no Hospital Luzia de Pinho Melo, onde a organização social SPDM recebe recursos mensalmente para oferecer o serviço de oncologia. O meu trabalho qual será? Quanto a SPDM recebe mensalmente? Execução orçamentária. Qual a qualidade do serviço que está sendo oferecido? Execução dos serviços. E fazer apontamentos que nós entendamos, dentro da realidade, possam melhorar tanto a execução do recurso quanto o serviço prestado. Então, eu, como deputado federal, poderia agir no sistema de oncologia, mas talvez, como conselheiro do Tribunal de Contas, eu tenha um poder um pouco além para interferir
naquilo que nós queremos, que o sistema de oncologia do Estado de São Paulo seja o mais rápido, acessível e de excelência possível. Resumindo, nós estamos falando sempre do quê? De políticas públicas, de serviços à população. E esta é a minha finalidade, seja como vereador de Mogi das Cruzes, ou seja como conselheiro do Tribunal de Contas. Agora, todos os demais atos do governador, o senhor vai avaliar também ou fica circunscrito a essa questão do câncer? Não. Todos os atos do governador na questão orçamentária. O que eu disse a você é que todos os anos o Tribunal de Contas, que é obviamente impossível fiscalizar ao mesmo tempo todos os serviços públicos, veja que são duas coisas. A relação orçamentária do governo do Estado de São Paulo é auditada todos os anos. Os serviços públicos, todos os anos, aquele conselheiro que é indicado relator das contas do governador aponta 5 prioridades. O ano passado, por exemplo, o conselheiro indicou concessões públicas. O senhor já definiu as 5? Não defini as 5 ainda. Eu estou contando para você a primeira, que foi definida ontem, porque ontem aconteceu... É uma definição sua, tem a participação do governo ou é uma definição tomada pelo tribunal? Exclusivamente pelo tribunal, não há participação nenhuma do governo. No tribunal, nós nos reunimos ontem com a equipe que analisa as contas do governador, acolhi várias sugestões e a primeira sugestão que eu já indiquei, por isso que eu estou anunciando a você, é o sistema de tratamento de oncologia, não do hospital A, B ou C, mas de todo o estado de São Paulo. Dizem que a primeira sentença o juiz nunca esquece. O senhor se lembra de qual foi o primeiro julgamento seu no tribunal logo depois de ter assumido o cargo? Não lembro. Eu vou ter que fazer um esforço aqui. Amanhã eu vou até pesquisar isso por curiosidade, mas eu não me lembro qual foi a primeira, porque elas são muitas e diárias. Mas o Tribunal de Contas tem uma equipe robusta, uma equipe técnica muito competente para auxiliar nessas decisões. E o acompanhamento destas prefeituras, que são 644 no estado de São Paulo, excluindo a capital São Paulo. A capital tem um tribunal exclusivo. Exclusivo para ela. Além das 644 prefeituras, as 644 câmaras municipais, além disso, todo o governo de São Paulo, todas as suas secretarias, autarquias, empresas públicas, como Sabesp, Metrô, CPTM, isto é um poder e uma abrangência muito significativa para os 7 conselheiros do Tribunal de Contas. O senhor tem ideia de quantos julgamentos o senhor já participou desde que chegou lá no tribunal? 16 meses? Eu não tenho a conta de quantos julgamentos eu participei, porque foram realmente milhares já. Quantos vocês fazem por dia? Eu produzo no meu gabinete algo em torno de 200 processos julgados por mês. Isso significa 300, 400 processos. São 200 decisões, em média, que envolvem 300, 400 processos. No ano, nós tivemos mais de 2.000 decisões. Com essa bagagem que o senhor já conquistou durante esse período de 16 meses, com essa experiência inicial no tribunal, quais são as principais irregularidades, as irregularidades mais comuns detectadas pelo tribunal nas câmaras e prefeituras do interior de São Paulo? De uma forma muito segura, eu posso lhe dizer o seguinte, Darwin. Eu implantei dentro do meu gabinete o princípio da boa-fé. É muito importante nós entendermos e partirmos do pressuposto que todo gestor público, o vereador, o prefeito, tem boa-fé nas suas intenções. E nós iniciamos sempre com uma deficiência de quadros técnicos que possam assegurar a execução ideal, juridicamente perfeita, de todos os atos. Uma prefeitura, vamos pegar aqui o exemplo de Salesópolis, de Biritiba-Mirim, uma prefeitura pequena, diminuta, com salários que não são atrativos, às vezes abrem concursos públicos que não são preenchidos, porque não despertam o interesse
das pessoas em trabalharem. Consequentemente, não tem um pessoal adequado para cuidar exatamente Consequentemente, faltam às vezes procuradores, faltam engenheiros. É uma mão de obra hoje que está escassa, não só na administração pública, mas na iniciativa privada. Faltam médicos, não só. Então, a carência de gestores em todas as áreas que se dediquem à área pública é uma recorrente em todo o estado de São Paulo. Então, o que eu digo a você é que a maioria absoluta dos atos que são analisados pelo Tribunal de Contas incorrem em erros materiais, erros de formação de um processo, erros na elaboração de um processo licitatório, erros de início, de princípio, de gênesis. Não é um erro provocado, graças a Deus, pelo que nós temos detectado, e eu tenho visto nesse um ano, são os menores. O senhor, quando entrou no tribunal, no seu primeiro discurso lá, o senhor demonstrou uma disposição de auxiliar os municípios, principalmente esses mais deficientes em relação a problemas como esse. O senhor tem conseguido fazer isso? Muito, Darwin. E essa De que forma? Essa é a atividade que mais me agrada. É recebendo lá 20, 30 prefeitos por semana, como eu faço. Orientando, conversando, dirimindo dúvidas. Nós não podemos, por exemplo, falar sobre um processo licitatório específico que o prefeito esteja fazendo naquele momento, porque eu posso ser o julgador daquele processo daqui a alguns meses. Mas falar, por exemplo, sobre a legislação 14133, que é a nova legislação que rege as compras públicas e que eu tenho me especializado cada vez mais, é uma alegria poder dizer como atender a essa legislação, qual é a melhor forma de se optar por uma compra, um pregão presencial ou um pregão eletrônico, como se embasar um processo dentro da prefeitura. Isso é o que eu mais faço na orientação aos prefeitos, aos vereadores. Quer ver um exemplo simples que eu fiquei muito feliz agora, no final do ano, e aqui falo de Mogi das Cruzes, sendo que é bom lembrar, de Mogi das Cruzes eu posso falar à vontade, porque eu jamais vou julgar qualquer ato relativo à administração pública de Mogi das Cruzes, porque desde o meu primeiro dia no tribunal já me declarei impedido, por razões óbvias, mas me deixou muito feliz a atitude da Câmara Municipal agora no final do ano, que na maioria absoluta dos seus vereadores se reuniram e atenderam a uma determinação do Tribunal de Contas, diminuindo de uma forma voluntária, por parte dos vereadores, o número de assessores que cada gabinete tinha direito, porque era um apontamento recorrente do Tribunal de Contas que levava à rejeição das contas da Câmara Municipal. As últimas contas dos últimos presidentes, todas ainda estão enroscadas. Todas foram julgadas irregulares, porque o que o tribunal faz? Quantos assessores cada vereador tem em Mogi das Cruzes? 5. Compara-se isso com todas as cidades do mesmo porte de Mogi das Cruzes, com as câmaras municipais que têm o mesmo número de vereadores e o mesmo orçamento. A nossa Câmara Municipal da nossa cidade era a com o maior número de assessores, extrapolando um limite de funcionários comissionados. Portanto, isso ensejava... O grande problema era a questão do comissionamento. O grande problema. A Câmara Municipal de Mogi deu um passo seguro, um passo gigantesco para reverter essa sequência de contas irregulares, reduzindo de 5 para 4 o número de assessores. Como é que tem sido aí as reações dos municípios e até do Tribunal de Contas do Estado diante dos efeitos dessa nova lei de licitação e contratos? Muito boa, porque a lei vem a atualizar a antiga legislação, que era a 8666 de 93. Veja, nós estamos falando de uma legislação... Essa temida lei das concorrências. Temida lei, mas ela não tinha... no seu regramento, a observância à modernidade. Por exemplo, a Lei 14133, a nova lei de licitações, ela prestigia muito os equipamentos eletrônicos, as mídias digitais, tanto que ela diz,
Preferencialmente, ao invés de você fazer um pregão presencial, onde todos os licitantes precisam ir até a Prefeitura Municipal, você deve preferir uma licitação digital, eletrônica, onde cada licitante pode ofertar o seu preço de qualquer lugar do país por meios eletrônicos, aonde a disponibilização de todos os contratos, compras, devem ser feitas em sítios digitais. Então, é uma lei que vem ao encontro da modernidade e, portanto, ela é muito bem recebida. Mas os prefeitos estão tendo facilidade para se enquadrar nesse novo sistema? Não. Como toda mudança traz um desconforto. E na sequência do que nós falamos no início, com a falta sempre absoluta de quadros técnicos, os prefeitos estão sofrendo muito com esta alteração. Por isso que eu tenho feito recorrentemente palestras, participado de encontros de prefeitos. O Tribunal de Contas, agora em março, começa a realizar um circuito de debates, onde os conselheiros vão a todas as regiões do estado de São Paulo para prestar esclarecimentos e informações em loco. Para quem não conhece bem o Tribunal de Contas, você poderia dizer qual é o universo fiscalizado pelo TCE e como funciona o trabalho dos agentes fiscalizadores em cada região? O universo é esse que nós comentamos. Todas as prefeituras, câmaras e prefeituras, câmaras, todo o governo do estado, todas as secretarias de estado, governador, todas as autarquias, empresas públicas, absolutamente todos que recebem qualquer recurso do governo do estado de São Paulo. Além disso, nós temos uma abrangência de estar acompanhando todos os atos jurídicos ou atos orçamentários praticados por este universo de jurisdicionados. Portanto, a nossa função é fiscalizar. Mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo avançou muito, e isso que me desperta muita vontade de trabalhar, na orientação. Portanto, o Tribunal de Contas deseja cada vez mais ter que multar ou penalizar um ato e cada vez mais ser um indutor de boas práticas. Cada vez mais multar? Cada vez menos, desculpe, multar, é que eu ia tossir. Cada vez menos penalizar, cada vez menos multar e cada vez mais orientar e dirimir dúvidas. Esse é o papel, colaborar com a boa gestão pública. Agora, como é que ocorre esse acompanhamento aí de prestação de contas de setores fiscalizados pelo TCE? Como é que é na prática a coisa? De duas formas. Primeiro, por meios digitais. As prefeituras municipais são obrigadas, por lei, dentro de prazos pré-determinados, a levar todos os seus atos praticados ao Tribunal de Contas. Quando eu digo levar, é mandar por vias digitais. Por exemplo, você realizou aqui na prefeitura um aditivo a um contrato. Você modificou o contrato. Em 5 dias, esse aditivo tem que estar no Tribunal de Contas para ser auditado. Fora isso, existem as fiscalizações presenciais. Uma vez por ano. Desculpe, só para a gente não perder o fio da meada aqui. O prefeito de Mogi faz lá mexe num contrato, faz lá um adendo, sim, acrescenta alguma coisa e manda para o tribunal. Quer dizer, o prefeito de Mogi é no universo, sim, de 644 municípios. Agora, isso deve acontecer com uma frequência muito grande. Como é que um número reduzido de conselheiros consegue acompanhar tudo isso? Nós temos um número bastante significativo de advogados, técnicos, procuradores, trabalhando junto com os conselheiros. Então, o prefeito de Mogi das Cruzes fez um ato, envia eletronicamente para o tribunal através de um sistema chamado Aldesp, é o software do Tribunal de Contas. Isso cai no tribunal, vai para uma pasta chamada Mogi das Cruzes. Nessa pasta chamada Mogi das Cruzes, nós seremos auditados de duas formas. A primeira, quando as contas anuais desta prefeitura forem ser analisadas pelos técnicos, este contrato estará no bojo. E, quando este contrato chegar lá, de uma forma randômica, isto é, aleatória, será distribuído para o gabinete de algum dos conselheiros analisar aquele ato. Cada gabinete de conselheiro, que somos 7,
é composto por um número bastante expressivo de colaboradores, engenheiros, arquitetos, economistas, jurídicos que vão analisar esse processo. O Tribunal de Contas, ele foi idealizado e implantado no país pela primeira vez por Rui Barbosa. Rui Barbosa. Que integrava o governo de Marechal Deodoro, que foi quem proclamou a República e foi o primeiro presidente do Brasil, né? Nascia ali a ideia de um órgão fiscalizador dos externo, recursos públicos, advindo dos impostos pagos aí pela população. O Tribunal de Contas de São Paulo, no entanto, somente seria criado em 1924. O tribunal primeiro foi em 1892, do Tribunal de Contas do Governo Federal. Da União. O TCE paulista veio em 1924, há 100 anos. Acabamos de comemorar 100 anos. O senhor tem participado das comemorações do centenário do TCE. O que é que mudou nesses últimos anos e qual vai ser a missão futura desse tribunal e de que maneira o senhor pretende colaborar com isso? Olha, Darwin, o tribunal ele é muito bem direcionado no sentido de ter previsibilidade nas tuas ações. Desde 1924, que foi instalado o Tribunal de São Paulo, nós tivemos algumas constituições que foram promulgadas. Em cada uma dessas constituições, houve alterações na competência do Tribunal de Contas, especialmente na nossa última Constituição de 1988, que fala dos requisitos e das prevalências de um Tribunal de Contas e aumentou significativamente a competência dos tribunais de contas, dando claramente isonomia com todos os tribunais do país, mas dando também uma independência de todos os poderes para ser um órgão fiscalizador completamente isento. E é isso que o Tribunal de Contas de São Paulo hoje, que é o maior tribunal de contas do país, tem feito. Tanto que nós tivemos durante muito tempo a nomenclatura de um membro do Tribunal de Contas do Estado era ministro de Estado. E isto, na Constituição, é que foi alterado para deixar claro que são os conselheiros estaduais, ministro é apenas aqueles que compõem o TCU, o Tribunal de Contas da União. Para diferenciar quem está no Tribunal de Contas da União e dos estados, a nomenclatura foi alterada. Mas só para se reverenciar a importância do cargo, os conselheiros eram tratados como ministros de Estado. Agora, como é que o senhor pretende colaborar aí com o futuro do tribunal? Sempre. O senhor tem alguma coisa específica em mente? Tenho, claro. Este ano, aumentar cada vez mais essa orientação a todas as administrações públicas. E a minha trajetória no Tribunal de Contas já está organizada pelo tribunal, não por mim. É só para você ver o quanto o tribunal é previsível e organizado. Em 2024 foi o meu primeiro ano no tribunal. 2025 eu serei o relator das contas do governador, que sem dúvida nenhuma é uma das maiores incumbências dentro do tribunal. 2026 eu serei corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 2027 eu serei vice-presidente do Tribunal de Contas e presidente já da primeira Câmara de Julgamentos. E em 2028 eu assumo a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom, essa previsibilidade provoca naturalmente uma mudança de comando dentro do tribunal, como é numa Câmara Municipal, há uma eleição para isso, embora com toda essa previsibilidade, né? Uhum. E o Tribunal de Contas acaba de eleger a nova mesa diretora, que será presidida pelo veterano Antônio Roque Cittadini, corintiano como o senhor. Bom sujeito. Que inclusive esteve aqui na posse da prefeita Mara. Que foi uma honra muito grande. Pois é. Ele deve tomar posse em fevereiro agora. Dia 1º de fevereiro. Pois é. Mas, logo depois de ter sido eleito, no primeiro discurso dele, saudando aí os novos e antigos conselheiros da casa, ele referiu-se ao senhor como recém-chegado lá na corte e disse o seguinte:
O Bertaioli já precisa começar a andar para baixo e para cima. E o Beraldo, eu acredito que seja o conselheiro Sidney Beraldo, pode levá-los nesses eventos. O que é essa história aqui do Bertaioli andar de baixo para baixo e para cima? Não sei qual. Eu não sei como tirou isso e qual é essa história. Mas eu acho que isso está no vídeo do discurso talvez dele. ele tenha se equivocado. O que ele quis dizer foi o seguinte: o presidente do Tribunal de Contas é o organizador do circuito de debates pelo Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas possui 20 regiões administrativas. Então, por exemplo, aqui em São José tem uma região administrativa, em Guaratinguetá tem outra região administrativa e assim por todo o interior de São Paulo. O presidente, a partir de março, visita todas as regionais para ministrar palestras e orientar prefeitos, vereadores. O Roque Cittadini, entre outras relações pessoais comigo, somos corintianos, então nós nos tornamos bons amigos e eu tenho aqui o Roque hoje como um grande amigo. E ele quer, porque quer, que eu vá com ele este ano em todas as regiões, o que não seria entre as minhas atribuições, seria dele como presidente. Mas como ele diz, olha, um dia você vai ser presidente, então você precisa aprender. Ele quer que eu vá com ele. E eu já respondi que vou. Este ano eu vou a todas as regiões do estado de São Paulo, que vai ser um prazer, nenhum problema nisso, ao lado do presidente Roque Cittadini. Foi isso que ele quis dizer, andar para baixo para cima. Eu não sei como é que entrou Beraldo, acho que talvez seja Bertaioli. Não, ele disse que acredita que o conselheiro pode levar você para essas... Não, será ele, Roque Cittadini, que com ele eu vou viajar o estado inteiro. Bertaioli, como é que o senhor, como conselheiro do tribunal, os demais membros estão encarando essa questão das fake news que estão avançando a ponto de tornar governos reféns delas? E nós temos agora exatamente o caso do Pix, que foi o exemplo mais claro dessa pressão de fake news. Agora, infelizmente, com um mogiano na frente dessa história aí, mas foi um exemplo claro de se colocar o governo nas cordas, usando informação nem sempre verdadeira. Olha, nós podemos analisar isso de duas formas. A primeira delas, quero aqui registrar que a minha opinião sobre isso é uma opinião pessoal. Sim. Não é uma opinião do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como cidadão, tenho direito à minha opinião, que nesse caso diz o seguinte: as fake news são um mal da comunicação dos anos 2024, 25, 26 e será. Como nós combatemos a fake news? Com a informação e o conhecimento. É aquilo que nós falamos da escola. Quando a escola ensina o aluno a resolver uma equação matemática, isso é positivo. Mas quando a escola ensina o aluno não a resolver, mas a pensar no problema, isso é maravilhoso. Quando uma faculdade ensina uma ideologia, ela está criando um problema. Quando uma faculdade ensina a pensar, ela está criando um cidadão para o mundo. Quando eu digo isto, é que os cidadãos que recebem fake news ou uma notícia no seu aparelho de celular, na sua rede social, precisam ter a capacidade de pensar e analisar e distinguir, através do seu conhecimento, o que é uma fake news e o que não é. Fake news nós temos todos os dias. A diferença é que nós temos algumas fake news que se propagam e ganham uma escala gigantesca. E outras que morrem na praia, tamanha a sua imbecilidade. Tamanha a sua imbecilidade. Grau de absurdo. Agora, por que esta fake news tratada sobre o Pix ganhou essa projeção? Porque talvez não seja tão fake news assim, Darwin. Olha só, o governo precisa aprender a lidar com este método de comunicação, que é rede social, internet, meios digitais. Só que o governo diz o seguinte: a partir de agora, a Receita Federal vai acompanhar o seu bolso, o dinheiro que está no seu bolso, porque o Pix é um pagamento em dinheiro. Ao invés de você levar uma nota de R$100, você paga por Pix.
Ao invés de você pagar a passagem do ônibus, você paga no cartão eletrônico. Quando a Receita Federal diz, vou acompanhar o seu Pix, ela está dizendo o que para você? Eu vou acompanhar a sua movimentação de dinheiro. Se é verdade que não haverá taxação no Pix, não é verdade que a Receita Federal tenha outro interesse, se não taxar, quando ela quer acompanhar a sua movimentação bancária. Senão, qual interesse a Receita Federal teria em saber qual é a sua movimentação? Ah, nós queremos pegar os grandes sonegadores. Existem outros instrumentos para isso. O que a Receita Federal quer pegar é exatamente aquele trabalhador que não é registrado, que tem uma atividade autônoma e que declara no final do mês que tem uma renda zero e movimentou 10 mil reais. Porque ele vai acabar sendo taxado não no Pix, mas no imposto de renda não declarado. Então, por que esta notícia ganhou a projeção que ganhou? Porque toda fake news, quando prospera, é porque em algum ponto ela se encaixa com a verdade. E foi o que aconteceu nesse modelo. Veja que eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado. O que eu estou dizendo é que a Receita Federal não tem outro interesse em acompanhar o Pix, senão ali taxar. Mas é verdade que o Pix não será taxado. Não sei se eu fui claro. Alguns prefeitos de municípios, aqui inclusive da nossa região, do ABC e tudo mais, têm enfrentado muitos problemas aí para fechar as contas recentes deles, em razão de gastos excessivos de campanha. Um queria eleger o sucessor, ou queria se reeleger para o cargo. E como é que o tribunal vai acompanhar essas dificuldades? Ficou clara a questão do Pix que eu expliquei? Eu acho que sim. Então tá bom. Darwin, aí nós temos um outro problema, um outro assunto, um outro problema. Nós instituímos no Brasil, recentemente, uma discricionariedade dos deputados e até em algumas câmaras municipais, que são as emendas do parlamentar ao orçamento que ele está fiscalizando. A Câmara Municipal ao orçamento do município, o deputado estadual ao orçamento do governo do estado e o deputado federal ao orçamento do governo federal. É absolutamente legítimo que um deputado federal eleito pela região X tenha a condição de apresentar uma emenda ao orçamento dizendo: a minha cidade, a qual me elegeu, precisa de uma ponte. E eu gostaria de colocar 10 milhões de reais no orçamento para serem enviados para a minha cidade para construir uma ponte. Isto é legítimo e é correto no mundo democrático, aonde o parlamento participa do orçamento. Agora, no passado recente, a Câmara dos Deputados extrapolou o seu limite da razoabilidade na indicação de emendas. Quando este valor de emendas ultrapassa o razoável, valores que hoje estão acima de valores de ministérios, e quando esses valores não estão atrelados a políticas públicas, há uma distorção gigantesca na democracia e na aplicação correta desses recursos públicos. Até porque, não tendo essa indicação, como é que vai ser fiscalizado? Não tendo o objeto da indicação. Então, isto é para corrigir uma distorção que seria colocar o guizo do governo no pescoço do parlamentar. Se você não votar do jeito que eu quero, eu não vou pagar as suas emendas. Houve uma reação do parlamento dizendo: não, eu tenho autonomia nas minhas emendas. Você, governo, não pode dizer se paga ou não. Elas são obrigatórias. Só que esta reação passou do razoável. Passou do limite. Do limite. E hoje nós passamos do limite de 3 formas. Primeiro, o valor é exagerado. Segundo, a identidade do proponente precisa estar registrada. E terceiro, o objeto
destinatário o objeto. precisa estar linkado a uma política pública. Esse dinheiro não pode ser enviado para uma cidade sem nenhum tipo de regramento, pois você distorce todas as políticas públicas do Brasil. Chegando ao problema dos prefeitos. Hoje, você tem, e eu vejo isso cotidianamente no tribunal, quando eu analiso o orçamento de um município e eu vejo que o prefeito, ao longo do ano, aprovou o orçamento, mas ele mudou esse orçamento, o que não deveria acontecer, pois foi aprovado, 50%, 60%. Eu vi peças orçamentárias que foram alteradas em 70% do seu conteúdo ao longo de 12 meses. Isso é uma distorção do planejamento orçamentário. Agora, por que isso aconteceu? Porque a quantidade de emendas que aquela prefeitura recebeu ao longo do ano foram gigantescas. Mas pode ter também a iniciativa do prefeito para beneficiar esse ou aquele lado por conta da eleição. Não, não, não. E aí? Para ele fazer isso, ele tem que ter o dinheiro. Então, ele recebeu tantas emendas que ele mudou o orçamento. E aí, no ano seguinte, que não é um ano eleitoral, ele já não recebe tantas emendas assim. Mas o orçamento dele está baseado em emendas que são aleatórias. O prefeito de Biritiba-Mirim, aqui exemplificando, pode receber esse ano de 2025 50 milhões de reais de emendas. O ano que vem ele pode receber 5 milhões de reais de emendas. Portanto, se esse prefeito, com os 50 milhões que ele recebeu, construiu uma UPA, no ano seguinte ele não consegue mais custear a UPA, porque o dinheiro das emendas não é um planejamento orçamentário. Então, veja o quanto de distorção causa a falta de previsão orçamentária por este excesso de emendas e de um caráter totalmente não identificável que foi implantado no país. Mas não existe a possibilidade, por exemplo, de o próprio prefeito fazer as jogadas com o orçamento visando beneficiar, por exemplo, um setor de obras para que ele seja reeleito? Poder pode, Darwin, mas o orçamento de uma prefeitura hoje é tão engessado que isso é muito difícil de acontecer. Por exemplo, 25% do orçamento tem que ser dedicado à educação. 15% do orçamento tem que ser dedicado à saúde, já falamos de 40%. 40% normalmente é dedicado à folha de pagamento. Chegamos a alguns lugares. Em alguns lugares. Na média, chegamos a 80%. 10% a 15% estão comprometidos com dívidas anteriores, pagamento de precatórios ou financiamentos. Quanto sobra do orçamento para o prefeito investir em obras? Ou que ele possa escolher o que fazer? Aquele município que tem 5% é feliz. O que tem 5% é feliz. Normalmente é 2%, é 3%. Então, é muito difícil, com o próprio orçamento, o prefeito fazer essas mudanças orçamentárias. O que distorce são esses carregamentos de emendas não previsíveis. Vamos mudar um pouco de foco aqui, Claro, saindo à um pouco disposição. do tribunal. De que maneira o senhor acompanhou o recente período eleitoral aqui na cidade? De uma forma muito ansiosa, dentro dos limites que a função de marido me permitia e de uma maneira... De conselheiro. De marido. Acompanhei como marido. E numa torcida, claro, bastante grande. E confesso a você, também acompanhei de uma forma surpreendente, pois a Mara, minha esposa, surpreendeu a cidade inteira, inclusive a mim, com a sua evolução ao longo da campanha eleitoral, se mostrando cada vez mais sintonizada com todas as problemáticas da cidade. Fiquei muito orgulhoso do desempenho da Mara. Bertaioli, o senhor, na condição de marido da candidata favorita nas pesquisas e que acabou vitoriosa, acabou por receber alguns ataques durante a campanha, mas não respondeu. O que fez com que o senhor se mantivesse em silêncio durante a campanha? 56 anos de idade. E tudo ficou sem resposta ou não? O amadurecimento faz com que a vida seja mais leve, a vida seja mais objetiva. E no campo da justiça se estabelece aquelas reações àquilo que você
entenda como uma ofensa, como uma injúria ou como uma agressão. Traduzindo, Traduzindo os ataques. Todas as agressões que eu recebi durante a campanha eleitoral, injustamente, na minha idade e a minha serenidade me permitiram não responder, pois não se tratavam de verdades, mas, obviamente, levei para o campo da justiça, que vai analisar todas elas, e eu tenho absoluta confiança que a justiça irá estabelecer aí o resultado que for o mais correto. Quem foi seu principal alvo nessa história? Meu principal alvo nessa história? Das ações. Não, sim. Eu entrei com ações, e é a primeira vez na minha vida que eu faço isso, contra aquele que me caluniou durante as eleições, que é o ex-prefeito da cidade, que utilizou de uma maneira muito baixa os conceitos eleitorais. Portanto, a sapiência me fez não entrar num bate-boca, eu não faria isso, mas levei para o campo judicial para que os juízes criminais possam analisar essas ofensas. Quantas ações? Ela é uma bastante robusta, com bastante elementos, com muitos elementos. Não entendi. Uma ação muito robusta, com muitos elementos, comprovando a reincidência dos ataques. Como é que o senhor está acompanhando aí os primeiros passos da prefeita Mara Bertaioli? Com o mesmo entusiasmo, com a mesma felicidade e com a mesma alegria que acompanhei as eleições. É preciso entender, Darwin, o que eu disse a você quando estive aqui o ano passado. A decisão de disputar as eleições, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, foi final e a cabo da Mara. As condições postas, mas a Mara é uma mulher de 56 anos, inteligente, bem formada, trabalhou a vida inteira, desde pequenininha, no balcão de padaria e sabe, mais do que ninguém, o que ela deseja para a sua vida. Quando as condições foram postas para que ela fosse candidata à Prefeitura de Mogi das Cruzes, quando esse convite foi oficializado pelo Partido Liberal, oficializado pelo Valdemar Costa Neto, nós discutimos como família esse assunto em casa. Eu, a Mara, a minha filha, alguns parentes dela mais próximos e, como toda a família, cada um deu a sua opinião. Mas a decisão final foi dela. E coube a mim, a minha filha, aos familiares, respeitar a decisão dela e apoiá-la, como eu sempre fiz, aliás, como ela sempre fez comigo nas minhas decisões. Sempre tive o apoio da Mara incondicionalmente. Dentro do ambiente familiar, ela teve o meu apoio incondicional para esse desafio, que muitas pessoas, Darwin, achavam assim, nossa, que loucura a Mara está fazendo, que coisa gigantesca. Mas a disputa eleitoral e até a gestão de uma prefeitura municipal não é um assunto tão estranho dentro da minha família, dentro da minha casa. É um assunto quase que cotidiano, de vida. Portanto, a Mara estava mais do que preparada para disputar essas eleições. E a sua construção de empatia com a população, principalmente com as mulheres que se viram nela representadas, levou-a a uma vitória totalmente fora da curva no Brasil. Deixa eu lhe dar um dado interessante. A Mara é a única mulher que se elegeu prefeita de uma cidade grande, vencendo o seu opositor, que estava no cargo, candidato à reeleição, em primeiro turno. É a única prefeita do Brasil que venceu com esta condição tão robusta. O próprio Valdemar Costa Neto chegou a destacar essa situação ao comentar a vitória da Mara, ressaltando principalmente o fato de ter vencido aqui em Mogi, uma cidade importante, dentro do contexto até da grande São Paulo, do estado de São Paulo, estreante na política, disputando contra o prefeito que estava no cargo e tendo vencido no primeiro turno. A que o senhor atribui tudo isso? Uma conjunção de fatores, claro, mas sem dúvida nenhuma, o bom desempenho da Mara, a nossa serenidade em apresentar propostas, e quando eu falo nossa, é no sentido dela não responder aos ataques,
e eu mesmo de fora ter a sabedoria para não responder a nenhum ataque, nós fizemos uma campanha onde eu me isentei, onde ela se apresentou como candidata, mas você acompanhou como jornalista, mas como morador de Mogi das Cruzes, foi uma das campanhas mais bonitas já realizadas em Mogi das Cruzes, sem nenhuma agressão, sem resposta a nenhuma agressão, e uma campanha de propostas no sentido de devolver o amor à cidade. Então, eu parabenizo muito esse conceito adotado na campanha da Mara. Passada a eleição de primeiro turno, a prefeita Mara Bertaioli esteve aqui no DVCast e disse que vinha se aconselhando com o senhor em relação a determinados assuntos aqui da cidade. Que assuntos foram esses e o que o senhor disse para ela? Olha, os assuntos são todos. Nós conversamos dentro do ambiente familiar sobre absolutamente tudo. E essa é a minha grande contribuição à Mara, prefeita de Mogi das Cruzes. Como nós somos marido e mulher, no nosso encontro, no nosso almoço, no nosso jantar, no nosso final de semana, eu tenho podido orientar, conversar, dirimir dúvidas sempre que a Mara precisa. E isso é uma construção, porque uma visão que ela tem hoje da cidade e daquilo que ela pessoalmente deseja fazer é iniciativa exclusivamente dela. E a Mara tem uma capacidade, Darwin, de se relacionar com as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes e principalmente as crianças, que eu nunca vi igual. Por que isso foi tão acentuado durante a campanha? Porque isso não é uma forçação, porque isso não é intencional, é porque é natural. A Mara tem uma empatia natural com as pessoas e ela gosta de cuidar das pessoas. E isso aflorou durante o processo eleitoral. E é isso que ela está fazendo agora. Agora, qual é a opinião do senhor sobre a equipe de trabalho montada pela prefeita? Olha, primeiro me surpreendeu duas coisas interessantes. A primeira, Darwin, não existe uma única secretaria indicada por partido político. Não existe uma única secretaria que tenha tido qualquer interferência de qualquer partido político. E a segunda foi a sapiência da Mara em escolher quadros técnicos competentes em cada uma das áreas escolhidas. E isso fez, pelo menos eu tenho andado por Mogi das Cruzes, sou mogiano, eu vou ao mercado municipal, eu vou à feira, eu vou à academia de manhã, e as pessoas tecerem reiterados elogios, pois todos que tomam conhecimento desse secretariado conhecem os secretários e sabem da sua mogianidade, lembrando o termo que você me colocou como autor, que é mogianos. Então, todos mogianos estão ali cuidando de Mogi das Cruzes. Pois é, o senhor teve participação na montagem do secretariado? Não diretamente, mas eu fui consultado pela Mara, por exemplo, sobre o perfil de alguns secretários, no quesito relacionamento. Então, por exemplo, estávamos um domingo em casa e a Mara me perguntou, e o Coronel Eli, que foi, da sua gestão, um grande secretário de Segurança Pública, será que ele estaria disposto a colaborar com a prefeitura? Eu falei, Mara, primeiro, precisa consultar o Coronel Eli, fala com ele. Segundo, foi um dos melhores secretários que eu tive na prefeitura. O Coronel Eli é fantástico. Eu sou completamente apaixonado pelo Coronel Eli. Ele é uma pessoa acima de qualquer curva de padrão, pelo conhecimento, pela competência, pela iniciativa e pela serenidade. Agora, Mara, eu acho que o Coronel Eli está tranquilo, aposentado, ele não vai querer saber de uma encrenca dessa, mas fala com ele. E eu confesso que eu falei sobre o Coronel Eli quando ela me consultou, mas com bastante ceticismo. Eu falei, o Coronel Eli, imagina, vai querer saber disso. No dia seguinte, eu estou em São Paulo, ela me telefona, feliz da vida, eufórica. Marcos, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, Mara? Coronel Eli ficou feliz da vida, disse que problemas são vida. E ele estava sem problemas. E agora ele vai adorar ter problema. Porque assim ele volta a ter vida. E ele aceitou voltar para a prefeitura comigo. Eu dei os parabéns a ela. Qual é o coronel pode ter uma participação mais efetiva, por exemplo, para impedir
a presença de crime organizado, vamos dizer, de se aproximar da administração? Olha, não propriamente isso. O Coronel Eli ele tem uma especialidade maior até do que propriamente aquela de policial. Também, mas vai além. Ele é formado em advocacia, ele geriu o Hospital da Cruz Azul, portanto, ele tem um conhecimento de administração pública fantástico. Ele foi secretário de Segurança Pública durante 8 anos, ele conhece a administração municipal, ele é paciencioso, ele escuta e no final ele diz: sinto muito, mas não é possível. E as pessoas entendem. Mas ele vai ficar atrelado ao gabinete do vice-prefeito, tá certo? Ele não seria o nome ideal para ser o secretário de Segurança? Não, porque aí é uma questão realmente de experiência, né? O que eu vi que a Mara me explicou é que ele vai ser um chefe de gabinete, tanto do vice-prefeito quanto da prefeita. E ali ele vai ajudar a... Ô Darwin, eu costumo brincar que a prefeitura é um carrinho de montanha-russa, aonde você senta nele às 8 horas da manhã e não tem a menor ideia se o carrinho vai subir, vai descer, vai para a direita, vai para a esquerda, ou se vai mergulhar no escuro. Então, ou no lago. Então, você tem que ter ali no gabinete do prefeito a experiência, junto com o equilíbrio, junto com uma pessoa tão empreendedora como a Neuza Marialva, junto com a juventude do Paulo de Oliveira. Então, a Amara, junto com o Theo Cusatz, montaram um gabinete que tem condições de dar vazão a todos os abacaxis que essa feira oferece durante o dia. Como é que a Mara tem reagido nas conversas com o senhor, evidentemente, diante do que ela encontrou na prefeitura? A forma como ela encontrou a prefeitura, ela se surpreendeu ou não? Olha, aí que é a grande surpresa para as pessoas que não conhecem de uma forma mais íntima a Mara. A Mara tem uma tranquilidade para lidar com os problemas e ela tem uma tranquilidade para tomar decisões que é muito peculiar a ela. E ela, por maior que sejam as adversidades que foram apresentadas a ela nesses primeiros 10 dias, 15 dias de governo, ela tem chegado em casa sempre muito feliz, muito sorridente, mas muito exausta. Ontem ela chegou em casa, e aí eu acho que é uma questão... Preocupada também? Não, uma questão das cidades, não só de Mogi das Cruzes, com uma virose tremenda. Então, eu acho que isso é quando você tem um estresse elevado, abaixa um pouco a imunidade, e aí você tem um organismo aberto para viroses. Então, eu vejo ela muito feliz, mas extremamente cansada. Preocupada não, porque os problemas que são colocados, a rede de apoio que a Mara foi capaz de montar, ajudam a solucionar as dificuldades. O senhor foi prefeito de Mogi por 2 mandatos, foi vice-prefeito por outros 2 e, portanto, conhece melhor do que ninguém aí a cidade e a prefeitura de Mogi das Cruzes. Na sua opinião, quais vão ser as maiores dificuldades que a prefeita Mara Bertaioli terá de superar agora nesse começo de governo? A primeira é a questão financeira, sem dúvida nenhuma. Foram 150 milhões, pelo que ela comentou comigo, de restos a pagar, mais 41 milhões de dívidas com o sistema previdenciário, que não foram pagos. Então, nós temos aí, segundo a Mara me disse, 200 milhões de reais de saldo negativo. Isto, eu acompanho a Prefeitura de Mogi das Cruzes desde 1968. Eu conheço todas as gestões desde 1968 e como as transições foram realizadas. Desde 1968, é a primeira vez que a transição da Prefeitura é feita com o caixa negativo. Isso nunca havia acontecido na cidade de Mogi das Cruzes. Portanto, a preocupação dela imediata é a financeira. Mas como resolver isso? Das duas formas que existem. De um lado, cortando custos, que é o que o vice-prefeito Theo Cusatz está se dedicando a fazer hoje. Ele está empenhado em conter custos
e do outro lado, buscando novos recursos. Como que uma administração, seja ela qual for, equilibra o caixa? Cortando custos e buscando recursos novos. Nenhuma atitude está correta sem a outra. O governo federal, nesse momento, tem uma escassez de dinheiro, mas está sempre transmitindo o sinal à população que está buscando o aumento da arrecadação. Por que o dólar dispara e é uma crise de confiança? Porque o governo não foi capaz de demonstrar que também está sendo austero com os seus gastos. Contas públicas só tem uma forma: conter a despesa e buscar recursos novos. Recursos novos não é aumentando o pagamento de tributos ou de taxas pela contribuição, pelo cidadão. Quer dizer, não aumentando o imposto. Ninguém pode mais fazer isso porque a população não aguenta mais pagar impostos. Quando eu digo aumentar, é buscando recursos em parceria com o governo do Estado, voltar a ter um bom relacionamento com o governo do Estado. Por isso, Mogi, todas as vezes que esteve distante do governo, perdeu. Buscar ter um bom relacionamento com o governo federal. Esse é o papel de qualquer gestor público. Pois, Darwin, o gestor público, quando assume a incumbência da prefeitura municipal, ele se despe da condição partidária e assume a camisa de um representante de uma coletividade. Ali acabaram-se os partidos e nasce o administrador público. Pois é. Com a experiência de quem já foi prefeito e hoje está do outro lado do balcão, no Tribunal de Contas, quais são os cuidados que um administrador precisa ter para conduzir a sua administração sem ser incomodado pelo tribunal? De uma forma muito clara, você na sua vida, Darwin, você, Darwin Valente, cidadão, você é regido por um conjunto de leis. As leis criminais, a civil, as leis do município, as leis foram feitas para garantir a liberdade das pessoas. Portanto, a sua liberdade, o seu direito vai até o momento que você viola a liberdade ou incomoda uma segunda pessoa. Portanto, o que você pode fazer na sua vida? Tudo aquilo que a lei não proíba. Sim. Perfeito? Perfeito. Na administração pública é exatamente o inverso. O que o gestor pode fazer? Tudo aquilo que a lei permita. Portanto, o resguardo à legislação pública, do direito público, da licitação pública é clara. Como uma prefeitura faz uma aquisição de um bem material ou de um serviço? A lei estabelece passo a passo o que pode ser feito. Qualquer coisa que esse gestor faça fora do que a lei permite é um equívoco. É o inverso da sua condição enquanto cidadão. Portanto, o regramento da gestão pública é muito minucioso. Então, olha, a gente tem visto aí, eu volto a insistir no tema que eu me referi a ele quando nós estávamos falando do Coronel Eli, a questão do crime organizado. A gente tem visto aí cada vez mais notícias da presença dentro de órgãos, presença do crime organizado, de representantes do crime organizado, dentro de órgãos governamentais de um modo geral. O tribunal tem olhado para isso com maior ou menor preocupação e como evitar que isso aconteça dentro de prefeituras como a de Mogi, por exemplo. Olha, nesse quesito especificamente, não só a prefeitura de Mogi das Cruzes, mas as prefeituras de uma maneira geral, são um elo frágil dessa corrente, pois a prefeitura abre uma licitação pública e contrata a empresa que oferece o menor preço. E antes de assinar o contrato, ela checa a documentação desta empresa. Se aquela empresa tem atestados, se aquela empresa tem CNDs, se aquela empresa existe, se aquela empresa tem expertise naquilo que ela está fazendo. A prefeitura não tem condições de saber, a não ser que haja uma ação criminosa pretérita, que aquela empresa é de A, de B ou de C, ou se pior, tem algum tipo de envolvimento. Então, a prefeitura acaba sendo uma refém desta situação. O tribunal, quando analisa o contrato e a prestação de serviço. E se a prestação de serviço não for feita, determina a devolução dos recursos públicos pagos. Agora, cada vez mais, nós precisamos legislar em conjunto com o endurecimento
da capacidade das empresas em contratar com o poder público e, por um outro lado, o sistema de inteligência das polícias civis e militares para inibir que empresas sejam formadas com o intuito de lesar o patrimônio público. É um conjunto de ações. E aí fica mais difícil ainda quando o inimigo mora ao lado, né? Claro. Ou dorme na mesma casa. É muito difícil. E a gente vê hoje... Agora, como é que o prefeito precisa agir para impedir que essas coisas aconteçam e que o crime acabe se infiltrando dentro de uma administração? Porque nós tivemos exemplos aqui, caso de Arujá e algumas outras cidades aqui, mais do lado de São Paulo, sim, onde o GAECO e Polícia Federal, e Polícia Militar, de um modo geral, prenderam vereadores e mostraram a presença, por exemplo, no caso de Arujá, o setor de saúde pública da prefeitura estava completamente nas mãos de representantes do chamado crime organizado, que é uma instituição que a gente também não, alguma coisa que não tem, não existe a figura jurídica do crime. E aí, como fazer? Por isso que é tão difícil para a prefeitura, dentro dos seus limites, ter essa percepção. Agora, por exemplo, uma prefeitura tem 10 mil funcionários. O que vai mudar é a postura do gestor quando do acontecimento de um ato de corrupção, de uma prevaricação. Então, é a postura da reação, porque a figura da prevenção precisa ser feita, por exemplo, no ato da abertura de uma empresa. Se nós endurecermos a fiscalização junto aos órgãos de controle que dão a certidão de funcionamento para uma empresa que será utilizada como laranja do crime organizado, essa empresa não se constitui, portanto, não vai participar de uma licitação pública. Ô Darwin, se fosse fácil essa solução, nós já teríamos aí encontrado, mas é um conjunto de ações. Endurecimento de legislação, endurecimento da abertura de empresas especializadas, fiscalização com inteligência das polícias civil e militar e endurecimento da reação no corte do contrato com os órgãos públicos quando isso for detectado. O senhor deve estar lembrado que no seu primeiro governo já havia sinais de infiltração de grupos organizados aqui na prefeitura, a ponto de ter acontecido mortes aí por causa de transporte coletivo. O senhor teve um trabalho enorme. Como é que foi aquela época? Em todos os setores permeia as organizações criminosas, seja nas empresas A, B, C, D, E, em todas elas. O que vai diferenciar é exatamente o que você falou, o poder de reação. O senhor lembra daquela época? Como é que foi para desmontar aquele esquema? Não, na verdade, Darwin... Aqui era ligado ao transporte coletivo. E hoje são ligados a todas as áreas, né? Essa é a grande dificuldade, o grande temor. Primeiro passo, se cercar de bons e técnicos profissionais. Ter equipes dentro da prefeitura, e essa parece simples, mas é uma grande dificuldade, técnicos competentes que possam gerir de uma forma isenta. Competentes e de confiança gestor. Agora, isso parece tão simples, mas é muito difícil. Não. Por exemplo, o médico me fala assim, ô Marco, você precisa melhorar a alimentação e praticar atividade física. Ótimo, deixa comigo, vou fazer isso. Vai fazer, para você ver como é difícil. Vai fazer. Poxa vida, é uma coisa tão simples, mas vai fazer. Não tem coisa mais difícil do que se alimentar bem e fazer atividade física todo dia. Então, é isso que nós precisamos. E deveria ser algo banal. Natural. Banal. Natural. Como é que surgiu a expressão homogeneidade? Darwin, obrigado pela pergunta. Você me perguntou agora há pouco de bons conselhos que eu tenho dado às administrações municipais e principalmente a prefeitos municipais. Uma prefeitura, quando se imagina que ela é feita de asfalto, de concreto, de tijolos, de construções, esse prefeito está condenado a um equívoco brutal e provavelmente não será um bom prefeito. A cidade é feita de gente, de pessoas que precisam ser entendidas, pessoas que têm as suas dificuldades, as suas, enfim,
superações diárias. Uma cidade, por incrível que pareça, tem alma. A cidade é viva. A cidade, ela é nossa. A prefeita ou o prefeito não é detentor do prédio público. Ele é apenas, naquele período tão curto do espaço de tempo, o gerente. O ocupante. Daquele prédio público. Portanto, se esse gestor público, conhecedor extremo da lei, também não entender a alma da cidade, ele não vai chegar a lugar nenhum. A Mara teve um sucesso gigantesco, e será uma grande prefeita, porque ela entende a alma das pessoas, ela entende que a cidade é viva, e quem compõe a cidade não são os tijolos, mas são as pessoas. E as pessoas têm dificuldades, têm problemas na saúde, na educação. Eu preciso entender que uma enfermeira no posto de saúde tem um trabalho dificílimo, porque ninguém vai ao posto de saúde levar um bolo de aniversário. Vai no momento de dor, de febre, de angústia, sua ou de um ente querido. Então é preciso que esse prefeito vá ao posto de saúde, dê um abraço nessa enfermeira e diga: estamos juntos cuidando dessa cidade. Não importa que você é enfermeira e eu sou prefeito, mas nesse momento nós estamos juntos. E eu passava dias falando isso com as pessoas, me colocando no mesmo patamar que qualquer outro gestor, administrador ou funcionário público, porque nesse momento nós estamos cuidando das cidades. E precisava de algo que nos desse liga e que despertasse a alma da cidade, não só em mim, mas em todos os moradores da cidade. E que você, como cidadão, entendesse o seguinte: a calçada da sua casa está suja. A prefeitura vai passar com o caminhão para limpar, mas talvez se você não sujar, já seja uma grande contribuição, não com a cidade, não com a prefeitura, mas com a sua vida. E as pessoas fazem isso quando são despertadas no amor pela cidade, quando são despertadas na sua autoestima e no orgulho de dizer que pertenço a esta comunidade. As pessoas precisam ter orgulho da cidade onde elas vivem, Darwin. E quem tem orgulho da onde vive, não joga uma latinha de refrigerante na rua. Quando eu vejo uma pessoa pegar um copo plástico e jogar no meio da rua, aquela pessoa não tem o menor amor por que ela está vivendo. Ela talvez jogasse aquele copo dentro da casa dela. Nem amor, nem respeito. E nem respeito. Agora, quando eu cunhei a palavra mogianidade, foi para dizer a você o seguinte: você mora em Mogi das Cruzes? Desperte em você a mogianidade, que é reconhecer que a cidade tem uma alma viva e que precisa de você não como um usuário, mas como um colaborador, para que essa alma seja cada vez mais abrangente e o orgulho de todos nós. Você acha que a Mara está pronta para incentivar, dar continuidade a esse processo de autovalorização dos mogianos? Sabe por que ela está pronta? Porque ela é assim. A Mara não vai gostar de Mogi das Cruzes. A Mara já é apaixonada por Mogi das Cruzes. E o que ela está fazendo nesse momento é compartilhando esse amor pela cidade com todos. Quando a Mara vai a um córrego, ou qualquer prefeito vai a um córrego e mostra: olha a sujeira que está esse córrego. É claro que é obrigação da prefeitura limpar o córrego, mas talvez o córrego não estivesse tão sujo se todos cuidassem e não colocassem o lixo na rua fora do horário, porque o lixo tem que ser colocado meia hora antes do caminhão de lixo passar. A obrigação da prefeitura é fiscalizar para que o caminhão de lixo passe na hora marcada. É o que eu ia falar. Senão não tem sentido. A cidade tem que funcionar, Darwin, como um relógio. E isso tem que ser colocado em parceria entre os munícipes e a gestão. Um não funciona sem o outro. Se você colocar o lixo na rua de manhã e o caminhão só vai passar à noite, provavelmente um animal, um cachorro, um gato, espalha aquele lixo e provavelmente uma chuva venha e leve aquele lixo para o córrego e talvez quando o caminhão passe à noite não exista mais lixo. Agora, se você colocar o lixo na rua de noite, mas o caminhão não passar, vai acontecer a mesma coisa. Então tem que haver um sincronismo, mas partindo do pressuposto que todos nós queremos a mesma coisa, o amor pela cidade onde nós vivemos.
E aí eu precisava de uma palavra que exemplificasse isso, sem eu ter que explicar. E aí eu cunhei a palavra mogianidade, que significa tudo isso que eu estou dizendo, sem eu ter que dizer tudo isso. E as pessoas falam, o que é mogianidade? É amar Mogi das Cruzes. O que é suzanidade? É amar Suzano. O que é guararemanidade? É amar Guararema. As pessoas têm que amar o lugar que elas vivem. E se as pessoas amarem o lugar que elas vivem, a prefeitura tem menos problema para resolver, Darwin. Como é que o senhor tem sentido a disposição da Mara em trabalhar politicamente, relacionamento com a Câmara, relacionamento com o governo do Estado, Assembleia, deputados? Ela está pronta para isso? Olha, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, até meia-noite só. Até meia-noite. Quarta-feira, terça-feira, não sei que dia, eu estava em São Paulo, e eu fico em São Paulo durante a semana. A Mara me liga, como a gente conversa todos os dias à noite, quando eu estou em São Paulo, e a gente conversa um pouco, como qualquer marido e mulher, de como foi o nosso dia. Eu conto para ela dos meus problemas, ela me dá alguns conselhos que muitas vezes são adotados, e ela está me contando como foi o dia dela. E eu estou contando para ela os meus conselhos. E ela me disse, Marco, sabe quem esteve comigo hoje? Eu falei, quem? A vereadora Inês Paz. Eu falei, poxa, que bacana. Mas ela é demais, Marco. Poxa, nós conversamos tanto. A Inês é fantástica, ela tem umas ideias bacanas. Essa é a Mara. A Mara nunca vai conseguir olhar para a Inês Paz por um partido que não seja o dela. A Mara está olhando para a Inês Paz como uma pessoa, como uma mulher, como uma ideia, como alguém que pode somar. A Mara não se contaminou, e essa é a grande virtude dela, pelo ambiente político-partidário. A Mara se encheu da alma de Mogi das Cruzes. É possível administrar uma cidade sem aderir a esse conceito de político-partidário? Olha, não era possível disputar uma eleição sem esse conceito. A Mara foi lá, disputou e ganhou. Não era possível montar um governo sem esse conceito. A Mara foi lá e montou um governo sem política partidária. Não é importante, não é possível gerir. A Mara está gerindo. Então eu acho que ela está pegando o lado bom de tudo isso e fazendo um início de trabalho muito bonito. Acho que vai ser fácil uma boa convivência com o governo do Estado? Eu tenho absoluta razão. No que partir da Mara, ela terá uma excelente relação com o governo, excelente relação com os deputados estaduais, excelente relação com deputados federais, excelente relação com o governo do Estado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Para brigar com a Mara, vão ter que fazer muita força. Mas, agora eu falo como marido, é brava, hein? É brava. É difícil tirar ela do sério, mas depois que tira... Como é que paga um boi para não entrar na confusão, mas depois dá uma boiada para não sair dela. Mas é brava. E tem que ser brava mesmo. E ela está certa. E tenho muito orgulho da Mara. Durante a campanha, se esperava aqui a presença do astro maior do partido do Valdemar Costa Neto, que era o partido também da Mara, que seria a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro ou da esposa dele, a Michele. E ninguém apareceu por aqui. Não foi preciso? Foi exatamente na sua pergunta anterior. O que eu vi acontecer, e a Mara me relatava todos os dias praticamente, é que ela conseguiu fazer uma campanha sem a segregação partidária. Ela fez uma campanha para a cidade, para quem é A e para quem é B, para quem é esquerda e para quem é direita. Ela fez uma campanha para quem é apaixonado por Mogi das Cruzes. E ela conseguiu, e é muito difícil, superar as ideologias partidárias e se colocar como aquela que seria a melhor gerente do município. O senhor falou agora há pouco que não houve ingerência partidária na composição do secretário. No entanto, a gente vê alguns integrantes do PL, por exemplo, no caso de secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, e não eram, assim como também na nova Secretaria de Longevidade, me corrija se eu estiver errado aqui o nome da secretaria, mas isso aí não foi solicitação de Valdemar Costa Neto? Olha,
primeiro, Darwin, a gente está começando a falar aqui sobre prefeitura e que não é o meu tema. Então, vamos convidar a Mara para vir aqui. O tema é geral. Vamos convidar a Mara. Só na condição de primeiro marido. Primeiro damo. Vamos convidar a Mara para vir aqui para dar essas explicações. Mas o que eu posso te dizer é que, acompanhando a Mara e o seu quebra-cabeça, ela e o Theo Cusatz, que tem uma diferença muito grande. A Mara está administrando a cidade com uma grandeza gigantesca em relação ao seu vice-prefeito, o que não é comum também. O que normalmente se vê é o prefeito deixando o vice-prefeito até sem sala, né? Para trabalhar, trancado para o lado de fora. E a Mara está trabalhando numa parceria com o Theo Cusatz fantástica, até porque o Theo merece não só essa deferência, mas com todo respeito, porque ele é muito competente. Durante os 8 anos que eu fui prefeito de Mogi das Cruzes, ele foi meu secretário de saúde. O que eu posso lhe garantir é que eu acompanhei em casa, todo o governo foi montado numa conversa da Mara e do Theo Cusatz. Agora, se teve alguém que teve ingerência sobre a Mara na composição, foi o Theo Cusatz, porque os dois discutiram caso a caso, perfil por perfil, pessoa por pessoa. Durante a campanha, muito se falou da questão da saúde pública aqui em Mogi das Cruzes, que parecia ser o mote principal da campanha para todo mundo, porque havia muita reclamação nessa área e todo mundo esperava que o Theo viesse quem sabe até assumir a Secretaria de Saúde. Na conversa com a Mara, chegou a ser aventada essa possibilidade? E como é que vai ser o trabalho do Theo agora para resolver os problemas de saúde da cidade? Vamos ligar para a Mara? Vamos. Vamos telefonar para ela para ver o que ela fala? Vamos botar ela ao vivo. Vamos botar ela ao vivo aqui para ela responder. O Theo Cusatz, Darwin, é um sujeito sensacional, preparado, bem formado e muito trabalhador. E ele tem condições de colaborar com a gestão da cidade de Mogi das Cruzes em todas as áreas e com uma dedicação especial à área que é a sua origem, que é a Secretaria de Saúde. Então, a composição que eles fizeram me parece muito sábia. O Theo Cusatz será um vice-prefeito com uma atuação muito ativa em todas as áreas da prefeitura, ao lado da Mara. Vão administrar a 4 mãos, com uma dedicação muito especial à área da saúde, que é a área que ele conhece na palma da mão. Eu acredito, Darwin, que daqui um ano, final de 2025 agora, nós vamos estar aqui fazendo uma entrevista com a Mara do lado, com o Theo aí, para eu não ter que ficar respondendo aqui por eles, mas com muita alegria da nossa cidade. Você acha que um ano vai ser suficiente para botar a casa em ordem? Olha, aqui de uma forma genérica, não só de Mogi das Cruzes, mas de todas as cidades. Um ano é o prazo para um bom gestor colocar a casa em dia, colocar a casa em ordem e começar a apresentar os seus primeiros resultados. E os 100 primeiros dias? É uma data emblemática. Simbologia muito grande nessa data, nessa data do chamado 100 dias de governo. O senhor já conversou com a Mara? Ela tem alguma avaliação para se fazer, alguma coisa para mostrar em termos de futuro? Não, com certeza ela tem tudo isso na cabeça e vai poder dar uma entrevista para você para falar dos 100 dias. Mas essa parte da nossa entrevista é engraçada, porque a gente fica falando da Mara enquanto prefeita, e ela é uma baita prefeita. O senhor não tem saudade da política partidária? Claro que tem. Comando no centro administrativo da sua cidade, por exemplo? Claro que tenho, todo dia. É mesmo? Eu morro de saudade. Eu sou um cara feliz, fiz tudo que eu gosto na vida, Darwin. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu tenho saudade porque eu me dediquei tanto a ser vereador que eu adorei ser vereador. Eu tenho saudade de ter sido deputado estadual porque eu fiz aquilo com muita intensidade. Eu morro de saudade de ter sido prefeito, mas eu não morro de saudade de ser prefeito pelo poder. Eu morro de saudade da equipe que eu tinha, das realizações que nós fizemos,
do quanto nós melhoramos a vida das pessoas. Eu adorei ser deputado federal e estou adorando ser conselheiro do Tribunal de Contas. Mas a ideia de voltar para a política não lhe tira o sono de vez em quando? Não, o futuro a Deus pertence. Eu sou muito novo, tenho 56 anos. Não, de voltar agora. Não, agora não. Vou viver até os 120. Então eu tenho... Só? Não, só. Então eu tenho até os 120 anos muita coisa para fazer. O retorno à vida político-partidária ainda pode acontecer? Claro que pode, mas não agora. Agora eu estou focado e determinado a ser o melhor conselheiro do Tribunal de Contas que eu possa ser. Vamos fazer um exercício agora, aqui. Com 75 anos eu posso voltar a ser prefeito de Mogi, por que não? Vamos fazer um exercício aqui. Que cargo tiraria o senhor do tribunal para disputar uma eleição? Hoje nenhum. Não? Hoje nenhum. Nem se te oferecessem o governo do Estado de São Paulo? Não, hoje nenhum. Eu tenho um compromisso com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu quero muito ser presidente relator, em 2028? Quero ser muito corregedor, quero muito ser vice-presidente, quero ter a experiência de ter no meu currículo ser presidente do Tribunal de Contas em 2028. Estou muito feliz com a atividade que eu estou exercendo. Depois disso, Darwin, eu posso fazer tudo, eu posso fazer uma faculdade de medicina. Eu sou muito feliz com as coisas que eu tenho feito, muito feliz com a família que eu tenho. Me realizo nesse momento através da Mara, sendo prefeita de Mogi das Cruzes. É uma realização minha, ver a minha esposa. Entramos para a história de Mogi das Cruzes. Eu já entrei para a história, graças a Deus, como o prefeito mais bem avaliado que essa cidade já teve. Saí com 93%. Melhor que eu, Valdemar Costa Filho, que foi 4 vezes prefeito. Agora, a Mara entra para a história como a primeira mulher eleita prefeita de Mogi das Cruzes em 465 anos. Primeiro casal, que o marido e a mulher foram prefeitos da cidade. Nós estamos na história de Mogi, que é mais alegria que essa. Agora é só fazer um bom trabalho. Eu já fiz essa pergunta para o ex-prefeito Caio Cunha, para o ambientalista Zé Arraes e até para a própria dupla Mari e Theo aqui. E todos concordam no ponto. O futuro do SEMAI de Mogi é um tanto incerto como autarquia municipal. Com experiência de administrador, tendo vivenciado possíveis questões semelhantes dentro do Tribunal de Contas, me responda, por favor, qual deve ser o futuro do SEMAI aqui em Mogi? O que eu posso dizer, não o futuro do SEMAI, porque eu realmente não sei qual é o destino que a administração pública vai dar para o SEMAI. O que eu posso lhe dizer é de uma forma mais abrangente. O senhor acompanhou a privatização da Sabesp dentro do tribunal. Claro. E qual é a necessidade urgente de uma cidade de 500 mil habitantes, de 465 anos, localizada a 50 quilômetros da maior metrópole do estado, do país, que é São Paulo, na nascente do rio Tietê, que é o maior rio do estado de São Paulo, que é a cidade de Mogi das Cruzes. Não é concebível, não é entendível que Mogi das Cruzes carregue a pecha de ser a primeira grande cidade a poluir o rio Tietê. Não é mais aceitável que Mogi das Cruzes seja uma cidade que jogue metade do seu esgoto de uma forma in natura nos córregos da cidade que desaguam no rio Tietê. Não é mais possível conviver com isso, aonde a maioria da população não tenha esgoto coletado e tratado. Então, isto é uma situação absolutamente vexatória para Mogi das Cruzes e é uma situação inconcebível do ponto de saúde pública. O grande desafio da nova administração, ou de todas que já passaram, é aumentar a coleta, aumentar o tratamento e ampliar essa condição humana da cidade. Tem vários caminhos para que isso sejam feitos, mas todos eles passam por investimento. O SEMAI é um patrimônio da cidade, como diversas empresas eram patrimônios do município, mas o SEMAI precisa da universalização do esgoto. Independente da rua e da casa, o esgoto tem que ser tratado. A Vila Oliveira, que é o principal e mais caro bairro da cidade, hoje tem uma parcela significativa dos seus moradores que tem o esgoto jogado no córrego Lava Pés e que desaguam de uma forma in natura no rio Tietê. Essa situação vexatória de Mogi das Cruzes não pode, com certeza, continuar, Darwin. E o que fazer? Aí é um projeto que a prefeitura, a nova administração, vai ter que estudar muito.
A Mara está ciente desse grande desafio e as possibilidades são gigantes. Terão que, na minha opinião, montar um grupo de estudos e buscar as oportunidades e pesar os contrapontos de cada oportunidade e tomar uma decisão que venha a trazer a Mogi das Cruzes sustentável que todos nós desejamos que Mogi seja. Na época que o senhor foi prefeito, o senhor chegou a discutir alguma coisa com uma secretária que cuidava dessa área aí, não? Sim, mas nós fizemos muitos investimentos na minha gestão. Pois nós mas fizemos... qual era a saída que se buscava naquele momento época? Era recurso para investir em saneamento. Então nós fizemos dezenas de quilômetros de redes de esgoto. Mas Mogi é uma cidade de 750 quilômetros quadrados. Falta muito. Metade da cidade joga o esgoto no Tietê. Essa é a projeção mais clara de ser feita. Portanto, e metade da água tratada se perde pelos caminhos aí. Falando de outro problema que é a água. 96% da cidade de Mogi das Cruzes é abastecida com água. Mas para abastecer esses 96%, Mogi gasta 190%. Por quê? Porque o encanamento de Mogi das Cruzes é um encanamento velho, antiquado. Eu lembro, Darwin, que quando nós fizemos a revitalização da rua Flaviano de Melo, que fomos obrigados a abrir toda a rua, os canos do SEMAI que ali passavam, que abasteciam as casas, eram canos de ferro, 3/4, enferrujados, e que para cada litro entregue perdia 2. Então, o desperdício de água potável do SEMAI também é gigantesco. Enfim, o SEMAI é uma autarquia que pertence ao município de Mogi das Cruzes, mas hoje, do ponto de vista não financeiro, do ponto de vista serviço entregue, é deficitário. É porque hoje a gente já compra quanto de água da Sabesp, né? Hoje se compra bastante da Sabesp, eu não sei a precisão, estou sem o cálculo atual, mas é uma grande parte de, por exemplo, todos os bairros da divisa, Jardim Novo Horizonte, Jardim Margarida, Piatã 1, Piatã 2, são abastecidos pela Sabesp, tanto com água quanto a coleta de esgoto. Bairros como Jundiapeba e uma parte significativa de Brás Cubas já são abastecidos por água e o seu esgoto é coletado pela Sabesp. Então nós temos uma parte muito significativa de Mogi das Cruzes que já é atendida pela Sabesp. Até, olha, antigamente, quando chegou-se a discutir a questão de se transferir o SEMAI para a Sabesp era do governo na época, hoje é está privatizada, se apegava aquelas pessoas que eram contra isso, se apegavam ao fato de que o SEMAI cobrava menos do que a Sabesp. Essa diferença ainda persiste ou hoje essa coisa já está diluída também, não é mais aquilo que justificava, por exemplo, uma briga para que mantivesse o SEMAI. Essa foi uma grande discussão que o governador Tarcísio traçou agora durante a venda das ações da Sabesp. Lembrando que o governador Tarcísio, ele não privatizou a Sabesp já foi privatizada quando ela abriu o seu capital na Bolsa de Valores, inclusive na Bolsa de Valores de Nova York, e 50% das suas ações já estavam comercializadas em Bolsa de Valores. O que o governador Tarcísio fez agora foi assim, ele vendeu mais 30% das ações com o compromisso da universalização do tratamento de esgoto no estado de São Paulo, nas cidades que são atendidas pela Sabesp. O governador Tarcísio se preocupou demais exatamente com a regulação da tarifa da água e não com só o investimento proposto. A empresa que ganha o direito de ser a acionista majoritária da Sabesp para ter o controle, ela tem que garantir o investimento. Mas, em paralelo com isso, e aí que eu considero a inteligência do processo, foi feita a SP Águas, que tem, junto com a agência reguladora, o controle sobre o processo tarifário. E, pelo contrário, nas tarifas sociais das famílias de baixa renda, a tarifa exercida pela Sabesp hoje é menor do que a tarifa exercida pelo SEMAI. Não na média, mas nas pessoas de maior vulnerabilidade social. A tarifa da Sabesp hoje, com esta constituição que o governador Tarcísio fez, é menor do que o SEMAI. E o SEMAI, quando agrega 90% da tarifa cobrando o esgoto,
ele em muitos casos ultrapassa a tarifa da Sabesp. Olha, a cidade vem crescendo de uma maneira quase que assustadora. A gente vê surgimento de grandes condomínios aí na periferia, aqui mais próxima, dos tipos César de Souza, Cocuera e outros pontos aqui com grandes investimentos, projetos mirabolantes, até no caso lá de César Rodeio e afins. Mas não se tem uma preocupação também com o fornecimento de água para tudo isso quando tudo isso estiver ocupado, né? Quer dizer, o SEMAI não tem condição de bancar isso dentro do atual perfil da autarquia. Indo além, nenhum empreendimento pode ser aprovado em qualquer município que seja sem que um estudo de impacto de vizinhança seja feito. É absolutamente irresponsável a aprovação de um empreendimento multiresidencial ou multicomercial que não seja precedido de um estudo de impacto de vizinhança. O que nós precisamos saber quando nós aprovamos um empreendimento, um prédio multiresidencial, seja com 20 unidades ou com 200 unidades, por onde esses moradores vão chegar e vão sair das vias e a mobilidade urbana. Como nós vamos abastecer de água e vamos tratar o esgoto desses moradores? Qual o posto de saúde que esses moradores vão utilizar? Qual é a demanda por educação no bairro que esses moradores vão utilizar? Como acessa ao ambiente de trabalho e a segurança pública oferecida? Se não houver um estudo do impacto que isso vai causar naquele local, é irresponsável a aprovação de projetos que venham a diminuir a qualidade dos serviços que a população que já está ali, moradia, tenham de acesso aos serviços públicos. Você acha que o Tietê não dá conta de abastecer tudo isso? Claro que não. Por isso que o reservatório de Itaçupeba foi feito, por isso que o reservatório de Jundiapeba, de Salesópolis foi feito, de Biritiba foi feito, mas a grande São Paulo já está sofrendo, e nós enfrentamos uma crise hídrica gigantesca alguns anos atrás, com a falta de água, não para um empreendimento, mas para esse aglomerado urbano que existe na grande São Paulo. Então, aprovar novos empreendimentos hoje requer um estudo de viabilidade, não só econômica, ela é um estudo de viabilidade de qualidade de vida amplo de cada empreendimento. Qual é o seu futuro de Mogi? Olha, nós primeiro precisamos parar o crescimento desordenado de todas as cidades, não é só Mogi das Cruzes. Mogi precisa ter um equilíbrio, como todas as cidades precisam ter, entre moradia, serviços públicos, qualidade de vida, emprego. Se não houver esse equilíbrio, você deturpa a qualidade da cidade. Na década de 80, a grande discussão de Mogi das Cruzes, quando ela perdia a característica de ser uma cidade universitária, as universidades de Mogi das Cruzes, na década de 70, entrando na década de 80, eram as grandes propulsoras da economia local. Vinham alunos do Brasil inteiro estudar aqui. Não tinha um quarteirão que não houvesse uma casa alugada por uma república. Mogi era o grande celeiro educacional do país. Nos anos 80, nós perdemos essa capacidade, não por culpa das nossas universidades, é porque as universidades passaram a ser construídas em todos os lugares. Não existia uma universidade entre São Paulo e Mogi das Cruzes. Nós tínhamos o trem dos estudantes, que era um trem direto, São Paulo, Mogi das Cruzes, diante de tantos alunos que vinham estudar aqui à noite. Hoje isso não existe mais. Mas, em compensação, em todas as estações de trem de São Paulo até Mogi tem uma estação, tem uma universidade na estação. Tem uma cada esquina, né? Exato. São Paulo. Portanto, na década de 80, nós falávamos que Mogi se transformaria numa cidade dormitório. Nós conseguimos superar isso na década de 90 com empresas como a General Motors que vieram para cá, obrigado, Darby, com tantas outras empresas que foram se instalando. Quebramos esse estigma de uma cidade dormitório. Neste momento, com a aprovação desenfreada de empreendimentos que não respeitem o estudo de impacto de vizinhança ou não seja feito, nós corremos o risco novamente
de voltarmos ao estigma de uma cidade dormitório. Pois é, e a gente tem aí no meio desse desequilíbrio ao qual o senhor se referia agora, ou a necessidade de um equilíbrio maior entre vários setores, um déficit hoje de 35 mil residências aqui em Mogi. É alguma coisa para se pensar. Da onde esse número saiu? Eu acho que deve ter saído isso aqui de um recente levantamento aí não. do município. Vamos entender isso. Eu não posso concordar com esse número. Quantos habitantes nós temos em Mogi das Cruzes? Quase 400 mil. Quase 400 mil. Se você está dizendo que o déficit é de 35 mil unidades, você está dizendo que mais ou quase 10% da população de Mogi não tem casa para morar? Ou mora em condição subhumana. Você acha que é isso? Eu não tenho esse número. Você pode dizer o seguinte: 10% da população de Mogi não tem casa própria. Mora com a mãe, com o pai, ou mora de aluguel. Mas que esteja em situação subhumana também não é fato. Nós, quando terminamos a nossa gestão em 2016, não tínhamos uma única favela em Mogi das Cruzes. Nenhuma favela. Quando eu entreguei, eu vou repetir, em 2016, quando terminei o meu governo, não existia uma única favela em Mogi das Cruzes. Quantas unidades habitacionais eu construí em 8 anos? 5.240. Foi a maior construção habitacional da história de Mogi das Cruzes. 8 anos depois, esse número sobe para 35 mil? Eu acho que esse número não corresponde. Talvez seja uma especulação imobiliária. Quantas unidades habitacionais podem ser vendidas em Mogi das Cruzes? Mas não é, Darwin, seguramente o número necessário para a população de baixa renda. Esse número está superestimado. Não são 35 mil famílias, 35 mil pessoas. Unidades. Por isso que é um número superestimado. Agora, e a questão das invasões? O senhor acompanhou de perto isso quando esse processo começou a se agravar e o senhor tinha uma equipe muito forte acompanhando de perto essa questão das invasões diárias e ocupações irregulares aqui na cidade. Isso parece que perdeu-se um pouco esse controle durante esses últimos tempos. Mara vai sofrer muito com isso? Olha, Darwin, o que nós entendemos e vemos na prática, que muitas invasões, elas são absolutamente legítimas do ponto de vista da necessidade humana. Agora, muitas delas, infelizmente, também são coordenadas por aqueles agentes que querem comercializar as áreas. E isso requer fiscalização. Isso requer uma ação rápida, imediata e efetiva de quem está no comando. Infelizmente, o que nós percebemos em alguns municípios é que quando o gestor não toma as atitudes necessárias, aquela cidade fica vulnerável a novas invasões, porque os próprios invasores sabem que naquela cidade o gestor não é presente, acaba se omitindo. O coronel Eli Nepomuceno... Ou é conivente. O coronel Eli Nepomuceno foi muito firme durante 8 anos no combate às invasões irregulares. Tanto que eu repito, no final do meu governo em 2016, não havia uma única favela em Mogi, pois nós havíamos migrado todas as favelas para programas habitacionais. Favela do Cisne, aqui no Mogilar, que todas as enchentes sofriam. No rodeio. No rodeio. Toda a encosta do Jardim Lair. Não existia uma única casa na beira do rio Jundiaí, em Jundiapeba. Nós tínhamos mudado todo mundo. Infelizmente, a realidade hoje não é essa. Todas essas áreas foram novamente invadidas. Portanto, a Mara vai ter muito trabalho nesse aspecto, não só de ajudar aquelas famílias que invadiram, quanto inibir novas invasões, que é o dever de toda a administração pública. Que hoje parece que há um esquema muito forte em torno dessas questões de invasões diárias, porque se consegue montar uma pequena cidade no fim de semana. Pois é, e depois só a justiça para tirar. E a hora que você demanda uma ação judicial, acabam sofrendo novas invasões. Portanto, é um problema muito complexo. Mas, infelizmente, o que está por trás de muitas dessas invasões não é a necessidade de moradia, e sim a especulação
daqueles que querem comercializar aquela terra invadida. Então, é muito difícil separar o joio do trigo, mas para isso precisa haver uma fiscalização enérgica por parte da administração. O senhor está otimista de que Mogi não vai se transformar de novo numa cidade dormitório? Olha, essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Esse é o desejo de todos os mogianos. Todos aqueles que moram numa cidade desejam que a sua cidade tenha escola, saúde, segurança pública, um local para se trabalhar que resulte na qualidade de vida da família. Isso é o que toda cidade deveria ter. Quando uma gestão distorce isso e faz, por exemplo, a aprovação de 500 empreendimentos imobiliários sem nenhum regramento, sem nenhuma contrapartida, sem saber se os postos de saúde vão atender ou não, você comprometeu a qualidade de quem já mora aqui em prol de uma especulação imobiliária. Precisa ter responsabilidade para se aprovar um empreendimento imobiliário. E isso precisa ser fiscalizado. Portanto, não transformar Mogi das Cruzes numa cidade dormitório significa equilibrar o número de habitantes com escola, com educação, com saúde, com transporte público, enfim, com todas as necessidades humanas. O senhor vai ficar atento a isso no Tribunal de Contas do Estado? Não é, obviamente, a função primeira de um conselheiro do Tribunal de Contas, porque existe a ação discricionária daquele que é eleito para gerir a cidade. Esta função que nós estamos aqui conversando em tese é do administrador, do alcaide, do prefeito ou da prefeita de cada cidade. Não compete a mim, como conselheiro, julgar se o prefeito está agindo da maneira correta quando aprova o empreendimento ou não, se está agindo com negligência ou se está sendo zeloso pela cidade. Isso não me compete. Me compete analisar o ato em si, se foi juridicamente perfeito ou não. Mas a tese da administração pública, Darwin, essa eu conheço tanto na prática quanto da academia e posso discorrer sobre todas elas. Foi um prazer mais uma vez. Já, vai. Caramba, já acabou? Estamos chegando nas 5 horas aí. Tem Nossa outro senhora, programa aqui. Programa assim. ainda? Mas que conversa boa, Darwin. Ainda bem que foi rápido. boa. Nossa, fazia Ainda bem que foi tempo boa. que a gente não conversava Pois que eu confesso que eu nem vi passar o tempo aqui, mas quero te agradecer muito pela oportunidade. Eu que agradeço a presença ilustre. Ilustre nada. Quero só terminar dizendo, Darwin, da minha alegria e da minha satisfação de te ver, desejar a você, ainda em tempo, um ano de 2025 maravilhoso, desejar a Mara Bertaioli, prefeita da cidade de Mogi das Cruzes, um ano maravilhoso, que ela possa realizar todas as suas ideias, intenções, desejos pela cidade de Mogi das Cruzes, que ela faça uma grande gestão. Aqui é o desejo não do conselheiro, mas do marido, e que a cidade volte a ser feliz, que é o que todos nós desejamos. No mais, muito obrigado por essa oportunidade. Fiquem com Deus, muito obrigado. Estou sempre à disposição naquilo que for importante e todas as vezes que eu for convidado. E já estamos marcados aqui para o primeiro ano. Conversa 4 aqui. Não, daí você chama a Mário e o Theo para falarem aí da gestão. Aí é com eles. Obrigado, Darwin. Eu que agradeço, muito obrigado. E vamos conversar mais durante o ano. Falar sobre gestão pública é o que eu adoro. Muito obrigado. Certo, tá bom. Bom, quero aqui, no encerramento desse nosso DVCast, lembrar mais uma vez que esse nosso programa, para quem chegou tarde ou quem não teve oportunidade de assistir agora ainda durante o expediente normal de trabalho, que ele vai ficar disponível no canal da Rádio Itapetí FM, no YouTube e também no Facebook e no Instagram do DVCast. Vai estar também disponível no site da Revista A, onde estão também todos os outros programas que podem ser acessados. Nós já estamos, se não me engano, próximo de 50 programas. E também no site da Vanguarda News e do jornal Gazeta de Guararema. Quero agradecer a todo mundo aqui dessa parceria. Lembrando que nós estaremos mostrando novamente esse programa na próxima segunda-feira de manhã, horário normal do DVCast.
e hoje a gente fez esse programa especial por conta da agenda do conselheiro Marco Bertaioli. Geralmente, segunda-feira pela manhã, ele tem compromissos inadiáveis lá no tribunal, por isso a gente fez isso aqui, mas vamos respeitar o horário da segunda-feira. A gente mostra de novo esse programa durante o horário normal do DVCast. Muito obrigado a todos. Lembrando que nessa segunda vamos ter a reprise, mas na próxima semana a gente volta com mais um convidado aqui para a gente conversar a respeito da nossa cidade, da região, da política e de tudo mais. Até lá e muito obrigado a todos.